Shalom Aleichem, muita alegria. Continuando a Parashá Miketz, hoje vamos com muita alegria referente aos pasukim Lamed Vav, Lamed Zain ve Lamed Chet, Parashá Miketz. Bom, existe um momento que o faraó, ele chama Yosef Hatzadik, ele estava na prisão, e aqui o Sefer HaZohar, ele revela para a gente que, na verdade, quem chamou Yosef para sair da prisão, claro, para se apresentar e para poder interpretar os sonhos, na verdade das verdades, não foi o faraó. O faraó foi um instrumento. Quem tirou e como quem colocou o Yosef foi Ribono Shel Olam, Deus. E então assim começamos. Vaishlach Paraor ויקרא את יוסף, לקרוא ליוסף, מבא אלך, ויקרא את יוסף, דא קודשא בריחו, דכתיב על את בה, דברוך, אמרת, אדוני צפחתך. עד את בו דבר, ויקרא את יוסף, כדכתיב, ויקרא את יוסף, וכתיב, החתן ויקרא אל משה ויגלח ויחלף שמלכתיו בגין יקרח דמלכה דחו או קימו. E Faraó mandou chamar Yosef. O Zohar traz o questionamento. Deveria estar escrito: o faraó mandou chamar Yosef para chamar Yosef, e não e chamou Yosef. O que interrompe a frase, ele responde, chamou Yosef, que se refere que o sagrado abençoado seja ele, Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, ele chamou para tirá-lo do poço. Então, muitas das vezes, quando uma determinada pessoa se encontra, o que em português se chama, aquela pessoa está no fundo do poço, às vezes ele precisa chegar até o fundo do poço para se reerguer e jamais voltar a cair. Entretanto, se ele cair, ele pode se levantar. E o poço se representa a camada inferior que a pessoa chegou para poder se levantar. Essa é a correlação também em relação à contagem do Sefira HaOmer, o nível de impureza que Am Israel estava no Egito naquela época, entre Pesach e Shavuot, que foi 49 graus de impureza. E por isso que são 49 contagens do homem para fazer esse tikkun, essa correlação. E assim continuamos, conforme está escrito, até o momento de sua palavra, a palavra de Hashem o testou, como consta no Terrilim 105:19. O verso, até o momento de sua palavra, é semelhante ao verso E chamou Yosef. A gente tem aqui um acrônimo, uma questão de gemátria, pois o sagrado abençoado seja ele que o chamou. E aqui está escrito E chamou Yosef. Para a gente não achar que quem chamou Yosef para sair da prisão foi o faraó. Quem tirou Yosef foi Ribono Shel Olam. E quem, claro, nos coloca e nos tira das situações das nossas vidas é o próprio Ribono Shel Olam. Agora, tudo me dá que me dá. Que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Enquanto em outro verso está escrito e chamou Moshe, como consta no Sefer Vaikra. E em relação a esses dois versos, o sagrado abençoado seja, na verdade, mais uma vez, ele que chamou. E ele que, então, Yosef, naquele momento, ele trocou as roupas, fez a barba em respeito ao rei e se apresentou diante do faraó. Isso se refere que naquele momento ele tomou consciência, o que é Sod, então ele trocou pensamento, que é parte da Levushana, chamar parte das Marshavot, os pensamentos, ele trocou a forma de pensar, ele trocou a forma de agir, o que falar, e foi se apresentar perante ao rei. E aqui consta no Pasuk que ele inclusive fez a barba. A barba representa o início da sabedoria. Na tradição sefaradi, tanto o Halab, que é a sírio-libanesa, e a marroquina,
o sefaradi deixar a barba crescer, ele tem que receber uma autorização, um rabino tem que pedir para ele deixar a barba crescer. Na tradição racídica, as mais variadas Hassidiot, eles recebem a interpretação do Ari Akadosh Rabbeinu Tzadik Luno Livrachá, de ter que deixar a barba para, com isso, trazer os 13 princípios de misericórdia para a vida da pessoa. E no meio que ela está inserida, onde ela está inserida. Assim ensinam os nossos mestres. E até teve algo muito bonito. Eu tenho um amigo, que ele é um Hassid, um Sefaradi Hassid, família Sefaradi. Ele ama Hassidut. Ele morava em Israel e ele foi visitar o Rav Kanievski e ele não sabia se ele deveria continuar deixando a barba crescer ou se ele deveria tirar. E o Rabbeinu Haim Kanievski, que não parava de estudar um segundo, Tzadik Zichrono Livrachá, falou para ele, deixa a barba crescer. Sem ele falar nada, o Ruach HaKodesh pegou um livro e deu para ele de presente. Isso ensina pra gente, aí mais uma pergunta, quem trouxe essas informações para o Rabbeinu? Tudo Boreolam contribui com tudo, todos os sinais das nossas vidas, a gente está aqui sempre para crescer, então vamos agradecer como ensina o nosso mestre, o Rebbe Nachman de Breslov. Então, em relação ao passuque número Lamed Zayin, Rabbi Eliezer, Petach vayavo Israel Misraim, vayikav gach be'eretz hamtan hazeh de kudisha berichu megalgel gilgulim be'alma umkayen esarim ve'kiyumim ve'gim lekayeman kiyuman ugizera deichu gaze. Passou que bonito? Rabi Elazar abriu esse verso e Israel veio para o Egito e Jacob morou na terra de Ham. Venham e vejam, o sagrado abençoado seja Hashem, ele gira coisas do mundo, no caso gira coisas Gigulim, né? E também aqui se refere, ele tem uma questão de Gigul, de reencarnações, e ele cumpre promessas e juramentos, para cumprir o juramento que ele decretou, e que possa parecer que foi omitido, mas jamais chega a ser omitido. Bom, e para finalizar, vamos falar aqui um pouquinho do passuque número Lamedichet. Deichatena ilmala vaivivu veorchimo dirchim kudisha berichu leachavan chazeh itchaze lenachata Yaakov lemizraim lebeshal shelein defar ze'ela uverchimo dirchino shalte Yosef berich ve'avole malka deshalita al kol ar'a ve'nachatu kulechu shivtim bikara ve'Yaakov que malka. Aprendemos que se não fosse pelo carinho e amor do Ribono Shel Olam, ou seja, de Hashem, que ele tinha pelos patriarcas, Jacob teria que descer para o Egito acorrentado de ferro. Mas devido ao seu amor por eles, pelos patriarcas, ele transformou Yosef, né, o seu filho, o filho de Jacob, em um governante em toda a terra. Então todas as tribos desceram honrosamente. Jacob era como rei. Aliás, ele foi vice-rei. Então, isso significa também que tudo que a gente faz, a gente pode adoçar os decretos. Se a gente percebe que existe uma gezerá, se existe um decreto, ele pode ser adoçado. E de que forma a gente pode adoçar? Como consta, e como certa vez me trouxe, né, mais ou menos 2 dias atrás, quando eu estava voltando do Uber, do Kollel, ali Rod Sofia, eu faço questão, às vezes, de voltar com o Rav Shimon Peres, que ele é genro do Rabi Hagaon Rav Meir Tawil. O Rabi Shimon Peres estudou 12 anos na Yeshiva de Ponevich. E ele trouxe que Rizukim devem permanecer nos nossos dias e tem que se desenvolver todos os dias. De que forma? Através do tefilá, para que ela não seja mecânica, a gente tem que procurar alguma coisa que traga um incentivo, algo que seja novo para a nossa tefilá.
Em relação à questão do estudo da Torá, a gente tem que buscar alguma coisa que faça também que a gente tenha rizu, que a gente tenha um incentivo de estudar a Torá. Gemilut Hasidim, atos de bondade, que forma a gente pode nos aperfeiçoar em relação a todas as criaturas que Boré Olam fez, e Dereretz, né, de ser uma pessoa ética, não ser hipócrita. Essa inclusive, é a shitá do Razões. Assim, trouxe o filho do Rav Karelitz, né, em relação também ao seu pai, quando eu tive a alegria de estar no Beitim do Rav Karelitz, Zichron Livrachá, que o caminho de um Yehudi é viver de uma forma plena, sem hipocrisia. O mundo, né, como a gente já viu anteriormente, né, tivemos em Hanukkah, tivemos em Puri, os governantes sempre trazem hipocrisia. Eles falam uma coisa, fazem outra. Am Israel fala e faz uma única coisa. E por isso que a gente tem a união, de onde a gente entra sempre com alegria, porque a gente carrega conosco a centelha divina e a Torá Kedoshá. Isaac jamais saiu do Egito, mas Yaakov e seu filho Yosef, sim, isso representa para a gente que às vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto para que a gente possa aprender sempre de uma forma nada convencional, sempre dando um passo para frente, com alegria, independente do que ocorra, sempre com alegria, hoje e sempre.